Rússia conseguiu ser muito eficiente hoje no ataque poderoso que fez, eliminando ali 12 vagões de trem, né, com munições e armas para Kiev. Um ataque realmente muito poderoso, muito interessante. Foi somente mais um dos grandes feitos que a Rússia conseguiu no dia de hoje no fronte ucraniano. Lá em Kursk, a gente pouco fala sobre o que está acontecendo lá, mas, em geral, o que se passa em Kursk neste momento são tentativas ucranianas de tentar fazer assaltos e, evidentemente, que não tem conseguido muito êxito, né? Todas essas tentativas têm sido frustradas pelas Forças Armadas da Rússia, que está conseguindo, neste caso, estrangular pouco a pouco, né? Com aquele requinte de crueldade bem típico da Rússia, né? Bem, a Rússia tem conseguido lá no Donbass, em especial nesta área, né, muitos êxitos, embora pouco se fala deles, mas as coisas seguem muito bem para a Rússia no Donbass, né, com a aproximação cada vez mais rápida de Pakrovsk, né, embora essa aproximação ela não seja tão rápida quanto algumas pessoas querem, desejem, né, porque ao contrário do que muitas pessoas desejam, a Rússia neste momento também se utiliza da sua correlação de forças favorável lá na direção de Pakrovsk para desgastar as forças armadas da Ucrânia, no que vem conseguindo também muitos êxitos, tá? Vários pequenos povoados vêm sendo conquistados naquela região do Donbass, também um pouco fora delas, né? Em Ugledar, algo bastante interessante, eu cheguei a falar num vídeo anterior aqui, que um pouco mais de 2.000 soldados ucranianos estavam completamente presos em Ugledar. Membros da 72ª Brigada Mecanizada da Ucrânia foi praticamente represada ali na região, naquela cidade de Ugledar, neste fronte importantíssimo para a Ucrânia e para a Rússia, né, ficando inclusive sem saídas, né? O mais interessante disso tudo é algo que eu vou revelar para vocês aqui. Neste momento já não temos mais de 2.000 soldados presos naquela região. Neste momento, né, fala-se que são centenas. E por que são centenas? Porque todos os demais se renderam em massa para as Forças Armadas da Rússia. O mais curioso, e aí é o traço interessante, que poucos vão comentar com vocês, sobre essa questão de Ugledar. Curiosamente, o Zelensky tentou enviar algumas reservas para lá, né? E enviou, evidentemente, ali, efetivamente, um grupo pequeno, mas um grupo de soldados para Ugledar. O mais espantoso é que eles acessaram a cidade. Estava tudo fechado, nada entrava e nada saía. A Rússia tem um poder de fogo completo, total, sobre todas as saídas e entradas de Ugledar. Por que um grupo pequeno, mas um grupo de ucranianos conseguiu entrar dentro da cidade? Por quê? Porque a Rússia deixou. A Rússia deixou porque sabe que essa seria uma atitude, assim, espantosamente, né, ridícula do comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, já que as tropas ucranianas não tem como receber, não tem como, a partir do momento em que receba muitos reforços, não tem como mudar, né, a correlação de forças neste fronte. Então, se a Ucrânia quer enviar soldados para lá, e esses soldados serão eliminados do fronte ou se entregarão para a Rússia, por que não permitir? Então a Rússia, de certa forma, pode ter atuado para que esse pequeno grupo de soldados tenha entrado em Ugledar. Só que a questão também interessante disso aí é que não foram os soldados da Ucrânia com uma certa formação. O que o Zelensky mandou para este fronte, que já está totalmente, quase que totalmente controlado pelos russos, embora a Rússia tenha apenas, neste momento, 60 a 65% da cidade, né? Mas as tropas que foram para lá foi de soldados mobilizados à força, né? Nas principais cidades da Ucrânia. Ou seja, o Zelensky mandou para a máquina de moer carne, né, lá em Ugledar, os ucranianos que pouco querem saber de guerrear, muitos dos quais sequer eram favoráveis a esta guerra, né? Estão lá em Ugledar neste momento e também serão, ou se renderão ou morrerão. Por certo que boa parte deles, se não todos eles, né, se renderá às Forças Armadas da Rússia, tá? Neste vídeo eu quero comentar também sobre uma grande ameaça que que os Estados Unidos neste momento já começou a preparar para a Rússia, que pode ser também uma grande ameaça para todo o sul global, gente. E aí fica a questão, né? Vai ter reação em relação a isso? Vai ter resposta em relação a isso? Precisa ter uma resposta em relação a isso? É algo assim deplorável que os Estados Unidos estão a praticar no momento, tá?
Então, eu também quero comentar sobre isso. Eu quero comentar sobre uma fábrica importante da Biolab, lá na Geórgia, estado norte-americano da Geórgia, que pegou fogo e obrigou as autoridades deste estado, dos Estados Unidos, a evacuar, gente. Uma evacuação absurda de mais de 18 mil pessoas. Para e pensa, mais de 18 mil pessoas, né, sendo evacuadas de uma única região. É muita coisa. E tudo isso em questão de horas. Por quê? Porque a ameaça vinda do céu era corrosiva, era química e poderia gerar danos mortais às pessoas. Além disso, não se sabe quando é que o ar, que a atmosfera deste local vai estar totalmente insegura para os moradores que deixaram as suas casas. Ninguém sabe, portanto, quando que os moradores deste local vão poder voltar para casa, gente, em virtude das possíveis chuvas químicas que cairão sobre as suas cabeças, né? É muito grave, muito sério, né? O que aconteceu. Bom, vou falar sobre tudo isso aí, falar também sobre outros ataques noturnos que a Rússia fez hoje lá na Ucrânia, poderosos também em várias regiões. Bora lá começar com essa questão da Geórgia, que ela é muito interessante, gente. Fique comigo aí até o final, né? Mas antes disso, muito obrigado pela generosidade do seu apoio a este trabalho. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu... Enfim, deixa o like aí, deixa os comentários, critique, elogie, né? Tem recebido muitas críticas aí, tá tudo bem, tá? Tudo bem. Teve gente que criticou aí, falando coisas que não devia. Tem problema não, pode criticar, tem problema não, tá? Na medida do possível, eu estou retirando aí um tempo para fazer leitura dos comentários de vocês. Fico muito grato aí. Nem sempre eu consigo responder, né? E às vezes eu não consigo responder até porque eu não posso responder a todos, né? Mas eu fico muito grato com a generosidade aí. Olha, e muito obrigado por tudo, tá? Tem gente aí mandando, sim, né, Pix, né? Que para mim não é pouco, né? Tem alguém que falou, tô mandando um valor aqui para você, não fique triste não, porque é muito pouco. Não é pouco não. Muito obrigado por isso também. Tá? Então vamos lá, então, comentar sobre essa questão aí da Geórgia. Mais de 18 mil, gente. Pessoas foram evacuadas lá da Geórgia. Um importante e bem grande, né, muito grande mesmo, planta industrial neste estado norte-americano sofreu um incêndio sem precedentes, tá? Na história recente desse estado, desse importante estado aí do que eles chamam de América, né? Eles se chamam de América, somos a América, né? Uma América é uma ova, né? América somos todos nós que estamos aqui na América do Sul, na América Central, na América Latina e também lá na América do Norte, né? É porque eles são América, mas eles se acham e se denominam América. A Geórgia é um estado que não é evidentemente o mais importante, mas é um estado que tem relevância assim ali na União. E essa fábrica foi assim incendiada de uma maneira brutal e assim foi um incêndio de grandes proporções porque se tratava da fábrica de produtos químicos da Biolab, tá? A fumaça química tomou a atmosfera, assaltando-a com substâncias nocivas à saúde das pessoas, né? A concentração de alguns agentes químicos, incluindo o cloro, excedeu assim milhares de vezes aos níveis de padrão. Então veja, alguns agentes químicos excederam, estou repetindo aqui porque é importante, tá? Milhares de vezes os níveis, né, padrão, né, os níveis aceitáveis ali para a atmosfera. Impressionante, tá? Efeito disso qual foi? Bom, efeito disso, as autoridades resolveram evacuar urgentemente os moradores. Todos os esforços da Defesa Civil foi para a evacuação imediata dos moradores de vários assentamentos próximos à fábrica dos produtos químicos, tá? Até o final da manhã, gente, mais de 18 mil pessoas haviam sido evacuadas, né? O que representa a maior evacuação dos Estados Unidos nos últimos anos, tá? E na Geórgia, a maior das últimas décadas, tá? Não foi a primeira vez, tá? Essa foi a terceira evacuação na fábrica da Biolab, né? Que precisa controlar também ali a sua segurança, né? Terceira, nos últimos 7 anos é muita coisa, né? Por se tratar de uma empresa de produtos químicos, né? Contudo, meus amigos, terceira, nos últimos 7 anos, contudo, essa foi a maior evacuação de todas, né? Dentre essas três aí, uma das maiores da história dos Estados Unidos, né? Talvez a maior, inclusive, da história desse estado norte-americano, tá? E o pior foram 2 incêndios com várias horas de intervalos entre eles. No final das contas, tivemos, portanto, 2 incêndios. O primeiro aconteceu por volta das 6 horas. Não, foi na madrugada, foi
Foi na madrugada. O primeiro aconteceu na madrugada. O fato é que várias horas depois aconteceu o outro. Esse segundo incêndio, tá, ocorreu em virtude de que havia um esforço concentrado para apagar o primeiro incêndio, né? E aí resultou o segundo incêndio justamente dessa tentativa do segundo. São produtos químicos que são muito combustíveis, né? Que pegam fogo com muita facilidade, tá? A fumaça química, a gente tomou o céu completamente ali da região, né? Subindo a altura de quase altura absurda, né? E também era vista ali a uma distância ali de até 50 quilômetros do local, né? É muita coisa, tá? Então veja, aconteceu um incêndio nos Estados Unidos? Aconteceu. Há uma empresa importante ali de produtos químicos? Aconteceu. O que eu faço? Eu comemoro. Eu quero que eles se explodam. É isso que eu quero. Ah, mas eu não tô nem aí pros Estados Unidos, gente. Estados Unidos hoje são os grandes vilões do mundo. Eles têm a mão suja no que está acontecendo no Líbano hoje, lá em Gaza também, na Cisjordânia. Eles têm a mão suja em relação a muitos crimes durante muitos anos da história, aí, durante muito tempo. Tá? Então, o que acontece lá, que prejudica os Estados Unidos, eu quero que se exploda. Entende? É isso mesmo. A fábrica bilionária dessa empresa, bilionária de produtos químicos, né? Que sequer se preocupa devidamente com a questão da segurança, com protocolos de segurança, eu quero que essa fábrica seja extinta. Estou nem um pouco preocupado com eles não, tá? Nem um pouco mesmo. Agora, os Estados Unidos tomaram uma atitude que pode ser brutal, pode ser terrível para a Rússia e também para o sul global, gente. Muito sério mesmo. Vou comentar sobre isso já já, porque antes eu preciso falar sobre a eficiência russa hoje em alguns ataques, né? Fala-se em 12, alguns falam aí, na verdade, que foram 11, outros falam que foram 13, parece que se concentram no número de 12 vagões com munições que foram destruídos hoje pela Rússia, né? 12 vagões de um trem que foram destruídos pela Rússia, perto da cidade de Nikolaev, que é a cidade que empresta o nome também para o próprio Oblast, tá? Assim, esse trem transportava munições para as Forças Armadas da Ucrânia em várias regiões ali do Donbass, mas a ideia é que ela também fosse levada para o fronte de Kupiansk e também fosse levada para o fronte de Volchansk, tá? E se fosse possível para outros frontes também, mas principalmente ali para o Donbass, tá? Então houve um ataque com a tripulação, né, do Iskander-M OTRK, né? Esses mísseis que estão fazendo uma diferença absurda no fronte ucraniano, tá? Os Iskander chegou ao local onde estava o trem sendo descarregado, né? Na estação de Kazanka, né? E aí, meu amigo, as imagens inclusive estão na internet, tá? 12 vagões com munições foram completamente destruídos. Completamente, não ficou nada, né? Dos vagões, né? As autoridades anunciaram, inclusive, que foi apenas um pequeno incêndio que eclodiu no local, não foi nada de grave não, mas as imagens circularam na rede e todo mundo viu que era mentira das autoridades ucranianas naquela região de Nikolaev, tá? E aí o que acontece? Além disso, né, todo o tráfego ferroviário, por razões até mesmo de segurança, foi suspenso, tá? E aí Nikolaev ficou sem comunicação, por exemplo, com Kirovograd, né? Que também teve ali todo o protocolo de segurança sendo aplicado, com interrupção de transporte ferroviário, também em alguns casos até mesmo de transporte rodoviário, ali em Kirovograd, né? As Forças Armadas da Rússia vêm atingindo as fábricas também, como vocês sabem, vêm atingindo os locais de munição da Ucrânia, sobretudo utilizando os Iskander MOTRK, que estão fazendo muita diferença ali no front, como vocês sabem, tá? Veja, as Forças Armadas da Rússia conseguiram também um feito muito importante com os ataques que fez na noite de hoje, isso noite mesmo, tá? Em Sviatogorsk e também Konstantinovka, tá? E aí atingiu locais onde estavam as Forças Armadas ucranianas e também o estacionamento onde estavam muitos equipamentos militares, tá? A fumaça tomou conta dos ares completamente, tá? Foram atingidos dois locais, tá? Dois locais em Sviatowsk, né? Dois locais nessa cidade de Sviatowsk, onde muitos equipamentos, enfim, foram destruídos e também muita gente das Forças Armadas da Ucrânia também foi eliminada do fronte, tá? Houve também depois um ataque a Konstantinovka que
né, foi atrás, né, teve o objetivo, sobretudo, de atacar concentração de ucranianos. Foram ataques bastante bem sucedidos. Por que a gente está falando tanto de Constantinopla nos últimos dias, tá? Porque a Rússia descobriu que, vejam, era um fronte que já foi praticamente domesticado pela Rússia, né? Só que em alguns locais no entorno de Constantinopla não houve a devida autorização para que as pessoas voltassem ali, né? Por quê? Porque a limpeza de algumas regiões ela não está sendo tão simples assim, né? Então, veja, você limpa as cidades, você limpa os destroços, limpa o entorno, mas quando há uma qualidade de minagem, né, de minas ali e tal, é necessário ter uma desminagem muito profunda, tá? De toda a região da parte agrícola. Então, regiões como algumas regiões no entorno de Constantinopla não foram devidamente liberadas para a volta da população. Então o que a Rússia fez? O que a Ucrânia fez? A Ucrânia começou a colocar neste local o que? Depósito de munições, tá? Enfim, então, assim, foi também, portanto, um ataque muito importante das Forças Armadas da Rússia, tá? Outros ataques têm acontecido aí em várias regiões nesta noite, tá? Agora, o que eu quero falar para vocês, né, eu acho que o mais importante desse vídeo aqui, de certa forma, é o que os Estados Unidos estão fazendo neste momento, tá? Que eu acho que pode impactar muito aí em prejuízo para a Rússia e também para todo o sul global, gente. Um negócio assim, um projeto escandaloso, tá? Um negócio assim assustador. Do que eu tô falando aqui neste vídeo? Bem, sabe os políticos que foram embora da Rússia, da oposição, essa gente ligada aos nazifascistas, essa gente que financia tentativa de golpes em Moscou e em outros lugares, né? Os bilionários russos que, vamos deixar claro, tá? Boa parte dele, grande parte desses bilionários foi embora da Rússia porque não queria pagar imposto, tá? Porque queria continuar a usufruir só de ganhos, de benefícios, não queria devolver nada para o povo. Essa gente que não vale nada, gente, que não vale nada, tem sido utilizada como instrumento político pela OTAN e pelos Estados Unidos contra a Rússia, tá? Então, eles que se denominam a oposição, né, russa, autodenominam, né, acabaram encontrando ali um local, né, para que eles possam crescer, tá? Isso é importante porque lembra muito o que os Estados Unidos depois, o Ocidente seguiu, né, França, Alemanha, países da Europa que são tudo, enfim, né, são todos, como a gente pode colocar aqui de uma maneira elogiosa, ficar falando que são os chihuahuas. Os chihuahuas são animais tão bonitinhos, né? Enfim, né, arrume o nome aí, coloca no comentário o que são os Estados Unidos, o que são o Reino Unido, não, perdão, o que são o Reino Unido, o que são os países da Europa em relação aos Estados Unidos, né? Esses serviçais aí, né? Serviçal é uma boa palavra, tem outra, coloca aí nos comentários, tá? Então veja, eles encontraram, portanto, ali um local, né? Para, enfim, fazer, para que cresçam, né? Então, os Estados Unidos podem fazer desse pessoal agora o mesmo que fizeram, sabe, daquele falso presidente da Venezuela. Lembra dele? Pois é muito provável que os Estados Unidos façam isso também. Foi entregue para o falso presidente da Venezuela, inclusive, o direito às contas da Venezuela no exterior, que depois teve muita corrupção, teve roubo dessa grana, né, por parte daquele cidadão, que eu não quero nem falar o nome dele aqui, que ele não merece, tá? Então veja, é muito provável que esteja indo pelo mesmo caminho. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério porque a moda tá pegando, né? E aí, o que isso significa para o sul global, o que isso significa também para o ocidente, tá? Então veja, uma embaixada, isso mesmo, uma embaixada, ó, tá vendo? É tudo a ver com, vou falar o nome dele, Guaidó, né? Aquele lixo, né? Uma embaixada da oposição russa será aberta em Washington, segundo o site aqui, Militar Review, né, da Rússia, né? Uma embaixada da oposição russa será aberta em Washington com dinheiro de patrocinadores desconhecidos, mas também deles, tá? Isso segundo os organizadores, este projeto deveria unir as forças, todas elas, as forças anti-Kremlin, né? Que estão fora da Rússia, tá? Todo mundo sabe qual é o objetivo disso. A embaixada ficará instalada em uma mansão, e a mansão foi comprada por eles, sabe? Porque eles têm dinheiro. Uma mansão no valor de 1,9 milhão de dólares, gente, tá? A casa será localizada a 2 quarteirões ali do Capitólio, né? Está previsto que a embaixada abra, né, as suas portas ao público em novembro de 2024, né, após as eleições lá nos Estados Unidos, né? E haverá um debate entre democratas e republicanos sobre a atitude da nova administração frente ao conflito ucraniano, né? Esse pessoal da oposição também patrocina o regime do Zelensky, tá? O projeto tem dois nomes, né, em russo e em inglês: Comitê Regional de Washington, né,
esse seria o nome russo, evidentemente aqui, né, traduzindo, né? Também, e Casa do Povo Livre da Rússia, ou Casa dos Povos Livres da Rússia, né? Assim, em frente à própria casa está a chamada bandeira. Veja, em frente à própria casa já está erguida a chamada bandeira da oposição, que é branca, azul e branca, né? Bando de vagabundo, né? Isso que eles são, né? Bem como, olha só vocês, vejam vocês, bem como as bandeiras da União Europeia e da OTAN, gente. Esse povo gosta da Rússia mesmo. Essa oposição russa gosta da Rússia. Bandeiras da OTAN, gente, e da União Europeia, ok? Impressionante, né? Os organizadores do projeto acreditam que Bruxelas e a Aliança do Atlântico Norte, a OTAN, se tornarão os principais parceiros de Moscou após uma hipotética mudança no poder. Será que estão preocupados mesmo, né, com o apoio, né, a Moscou depois que o Putin perdeu o poder? Ou eles, na verdade, são agentes do Ocidente que vão ajudar a destruir a Rússia? É claro que é essa a segunda hipótese, né? É impressionante isso, gente. A desfaçatez desse povo, né? Também é relatado que essa casa ficará aberta diariamente e receberá diversos tipos de discussões. Mentira, vai discutir lá, por exemplo, interesses da Rússia, para você ver, tá? Também terá seminários, arrecadação de fundos e reuniões com políticos e empresários norte-americanos, estadunidenses. Além disso, os russos comuns que estão no exterior poderão comparecer a esta representação da oposição. Poderão comparecer para serem doutrinados contra, né, o poder estabelecido em Moscou, né? Então, gente, isso é muito perigoso. O que a Rússia tem que fazer, gente? Tem que dar uma resposta. Já pensou, vocês, se a China começa a financiar o descontentamento em vários estados norte-americanos no dia de hoje? Por que não faz? Porque não quer confusão. Não está na hora de buscar essa confusão? Tá todo mundo querendo arrumar confusão com a China. Por que a China não reage? É o Ocidente tentando arrumar, fazer de Taiwan um proxy contra a China. E a China não responde à altura. Não estou falando que tem que responder, mas eu acho que tem que ter uma avaliação sobre isso. A mesma coisa a Rússia. Não está na hora de financiar também, né, agentes contra esse poder estabelecido no Ocidente? Não está na hora, sobretudo, de fazer isso, financiar a insatisfação de muitos estadunidenses com a União, gerando uma possibilidade, inclusive, de divisão do país? Por que não? Por que não financiar golpes também nesses locais? Né? Por quê? Porque eles vão reagir? Mas eles não precisam sofrer nenhum tipo de ataque para atacar o sul global. Estão a atacar o sul global o tempo inteiro. Não está na hora do sul global, notoriamente os países poderosos do sul global, não está na hora de eles também fazerem a mesma coisa, rezarem a mesma cartilha que rezam os Estados Unidos e os seus parceiros ocidentais? É algo que eu deixo para vocês aí nos comentários. Eu acho que é necessário fazer isso, porque se der certo essa questão da embaixada aí, isso é muito projeto aplicado para o Guaidó. E foi um negócio terrível para a Venezuela. Terrível. Tá? As contas públicas de Caracas até hoje não se recuperaram em virtude de toda a roubalheira feita por esse pessoal aí. Tá? Foi um negócio sui generis, né? Você arrumou um presidente falso e deu para ele o poder, né? Enfim, o poder de movimentar contas, né? De representar, né, diplomaticamente a Venezuela. É um negócio assustador. O mesmo pode acontecer com a Rússia também. Isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério e acho que tem que começar a ter reação em relação a isso. Tá? Porque, por exemplo, não ter do nada aparecer, por exemplo, essa embaixada tão bem construída, com tanto dinheiro ali e tal, por que ela não explode? Por que ela não explode? Bom, o Ocidente financiaria a explosão dela em outros locais do mundo. Por que isso também não pode acontecer lá nos Estados Unidos? Eu acho que está na hora de começar a ver essas ações aí também, né? Porque quando elas não acontecem, mesmo quando elas não acontecem, o sul global está sendo o tempo inteiro atacado pelo Império. O tempo inteiro, o Império não precisa que o sul global tome nenhuma atitude para que ele o ataque. Ele está fazendo esses ataques o tempo inteiro. Está causando violência o tempo inteiro contra o sul global. Não está na hora do sul global também tentar rezar um pouco a mesma cartilha? Afinal de contas, o que vai mudar? Absolutamente nada. Então eu acho que tem que pensar e considerar isso também. Mas é a minha opinião aqui, tá? Opinião apenas de quem assiste os acontecimentos. Deixe você aí o seu comentário sobre este assunto. É isso. É isso.